Vamos usar um edifício aqui de Dionísio para a gente falar sobre o percurso em prédio, edifício, enfim. Então, conforme o manual, né, quando a gente encontra um endereço que tem mais de uma unidade, a gente tem que diferenciar ele pelo modificador ou pelo complemento, né? E aí, esse é um caso muito comum, né, que são os edifícios. Eles têm várias unidades com a mesma numeração. Então aqui eu venho, aqui é a entrada dele, tem uma portinha ali que sobe, todo mundo entra pelo mesmo lugar, mas lá dentro cada um tem a sua porta, né? Então o endereço da rua é lá o endereço do edifício, e aí a gente identifica pelo complemento nesse caso. Como é que eu vou registrar nesse caso? Então, conforme diz o manual, e é o que a gente tem que seguir, a gente começa pelos andares mais altos e vem descendo para os mais baixos. Dentro do andar, a gente tem que identificar seguindo a numeração, do número mais baixo para o número mais alto. Muito comum é o primeiro dígito do apartamento ser o número do andar, né? Então, 401, 402, 403, 404. Aí depois 301, 302, 303, 304. Quando for possível identificar o andar pelo número do apartamento, não tem necessidade de utilizar o complemento andar. Então, a gente tem que ter em mente que tem que ser o mais sucinto possível, mas que fique 100% claro. Então, se eu cheguei lá 401, 402, 403, 404, não precisa, porque o andar 4 já está subentendido. Agora, se eu cheguei lá e é apartamento 1, 2, 3, 4 nesse andar, 5, 6, 7, 8 no próximo, né? Enfim. Aí, quando não dá para identificar o número do andar pelo número do apartamento, aí eu preciso colocar dois elementos no complemento. Um que identifique o andar e outro que identifique o complemento. Por quê? Porque quando eu olhar a listagem para ver se o percurso está certo, se eu não consigo identificar o andar, eu não consigo saber se o percurso está certo. E aí poderia ficar 9, 10, 11, 12, depois 6, 7, enfim, né? Então é isso, né? Deu para identificar pelo número do apartamento, é o suficiente. Senão tem que identificar o, o andar. Além disso, pode ser que tenha mais de um bloco, né, como nos conjuntos habitacionais, que também eu precisaria utilizar mais um. Né? Então, o bloco 1, andar tal, apartamento 1. Né? Mas nesse caso que vamos ficar no mais simples, que, que é o mais comum. Né? Então, eu cheguei aqui, não sei se vou conseguir entrar, né? Mas às vezes eu consigo ver pela caixinha do correio, pelo interfone e tal, eu consigo identificar bem fácil nos edifícios. Só que a gente precisaria identificar quais que tem. Precisaria não, precisa, né? Identificar quais tem morador, quais não tem, quem são os moradores, né? Então é bem interessante se a gente conseguisse falar com o síndico no edifício, né? Ou com algum morador que conheça. Então esse aqui é um prédio grande, o síndico seria uma mão na roda. Então eu tenho que descobrir ali com alguém que esteja por ali, ou algum apartamento que tem alguém em casa, descobrir o contato do síndico e fazer esse levantamento. Né? A gente não vai conseguir escapar disso, porque senão a listagem vai ficar, não vai ficar certa. Né? Então cheguei lá, descobri, enfim, né? Aí andar mais alto, a numeração da menor para maior. Se não tiver numeração, aí a gente precisa identificar seguindo pela direita também. Mas é muito difícil não ter numeração, né? Porque eles precisam receber correspondência e tal. Mas se não tiver, a gente precisa identificar de alguma forma lá, a gente criar uma numeração, mas daí seguir pela direita para a gente conseguir se entender. Mas é difícil e geralmente é organizado, né? Normalmente não se constrói um edifício sem que seja uma coisa mais regular. Diferente de loteamentos clandestinos, enfim, né? Que o solo às vezes é parcelado sem seguir as orientações. Então, mais alto para o mais baixo. E aí vem aqui apartamento 101, 102, 103, 104, né? Digamos que sendo 4 por andar. E aí fechei. Depois que eu cheguei do mais alto, eu cheguei no térreo. E agora no térreo a gente vai
ver que as entradas são em posições diferentes, né? E aí, aqui a gente vai utilizar, supondo que todo o edifício seja o mesmo número, né? Se não for, aí vai pelo próprio número, né? Então, aqui, supondo que todo seja o número 400, enfim, né? Então, aqui eu vou ter que identificar pelo modificador, porque é o número 400, mas as entradas estão em lugares diferentes, né, da via. Então, qual que é a diferença? Aqui, a entrada é todo pelo mesmo lugar, complemento, complemento, complemento. Aqui, a entrada, o acesso que dá na rua é diferente, né? São posições diferentes, mas que usam todos o número 400. Então, nesse caso aqui, é modificador. E aí o modificador é 400, sala 1, 400, sala 2, 400, sala 3. O porém é o seguinte, o modificador ele não aceita mais que 7 dígitos. Então, nesse caso, se for possível, a gente faz certo o uso do modificador, se não, a gente usa o complemento. Eu até, honestamente, prefiro usar só o complemento, acho melhor. Mas pelo que está escrito no manual, a gente precisa utilizar o modificador quando o acesso é diferente, né? O acesso que dá para a calçada aqui no caso. Então esse é o exemplo com edifício.